Pois é, Patrícia, nós estamos recebendo aqui hoje a sua xará, a doutora Patrícia Salomão. E a pergunta que eu deixei no ar aí, vale a pena pagar aquele atrasadão do INSS para poder se aposentar mais cedo? Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia, Cia, é um prazer estar aqui de novo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, obrigada pela presença. Então, olha, vale a pena sim. A pessoa tem que verificar se ela pode pagar e se aquilo vai interferir, né, para o cálculo da aposentadoria dela. Porque muitas pessoas, às vezes, ficaram um tempo trabalhando na informalidade e deixaram de contribuir. E agora isso está fazendo falta para a aposentadoria. Porque a pessoa, às vezes, ela poderia se aposentar agora, antes da reforma, ou até, pelo menos, entrar com na regra de transição, e ela lhe falta 1 ano, 2 anos ou até mais. Tem que ser feito um planejamento previdenciário para avaliar quanto que ela vai desembolsar, porque dependendo do valor pode ser muito alto, né? E tem que avaliar quanto que isso vai impactar no valor da aposentadoria dela. Às vezes até eu peguei um caso que a pessoa já cumpriu os requisitos para se aposentar, mas aquele pagamento daquele retroativo vai fazer com que ela se aposente com um valor muito melhor de aposentadoria. Foi um tempo muito grande? Foram, esse caso, 2 anos e meio. Ela vai ter que desembolsar até uma quantia alta, mas o que vai aumentar a aposentadoria dela mais de R$ 1.500. Eu tenho um amigo que ele chegou aos 80 anos sem estar aposentado. Porque durante toda a vida ele simplesmente não gostava de pagar INSS. Achava bobagem, negócio de pagar instituto, bobagem, não sei o quê. E sempre ganhava muito, né? Um cara que ganhava muito dinheiro e tal, então nunca se preocupou com isso. Mas trabalhou em algumas firmas. E aí um dia ele faz um levantamento. Faltavam 16 anos para ele poder ter uma aposentadoria já quase chegando aos 80. O que ele fez? Vendeu um imóvel para poder pagar os 16 anos atrasados, né? Mais ou menos dentro daquilo que ele pagava antes, né? Para poder se aposentar. Porque o cálculo é isso, é sobre a média que a pessoa tem, não é sobre o valor que ela queira se contribuir, isso quando a gente fala de período muito antigo, né? É verdade. Se for nos últimos 5 anos é diferente. Então é muito importante a pessoa olhar, porque às vezes vai impactar, vai valer a pena. O ideal é nem deixar de pagar o INSS. Pois é, eu gostaria muito de falar para você que está entrando agora no mercado de trabalho, está com 17, 18 anos, está começando a trabalhar, fazendo alguma coisa, crie uma poupança aposentadoria, pega aí num banco qualquer, cria uma caderneta de poupançazinha e fala assim, esse aqui eu não retiro nunca, só o dia que eu aposentar. Eu não sei se as pessoas têm essa disciplina, né? O planejamento de aposentadoria, né? Que aí vai além do INSS, né? Claro, a pessoa pagar, porque realmente depois vai precisar, com certeza. Tem perguntas aqui bombando, gente. Então manda brasa. Eu falando de previdência aqui com a doutora Patrícia, é assim, todo mundo fica mandando. João Vitor, que é do bairro Caiçara, obrigada pela sua audiência, manda o seguinte: doutora Patrícia, eu requeri a minha aposentadoria desde fevereiro e até agora não tive resposta. O que eu devo fazer? Olha, João Vitor, realmente isso está acontecendo muito. O INSS está com muita procura, né? Por causa da questão da reforma da Previdência, as pessoas estão todas desesperadas e procurando ir lá requerer seus benefícios. E aí o INSS está demorando de 8 a 10 meses para dar uma decisão. Isso tudo? E a pessoa fica ali precisando saber se vai conceder ou não vai a aposentadoria dela, ela já tem o direito, já cumpriu os requisitos, e é uma situação muito delicada. E o INSS alega que não tem servidor suficiente, que não houve concurso, alguns se aposentaram, então é uma situação muito delicada. O que a gente aconselha? Pela lei, a pessoa tem que esperar 30 dias. Hoje está mais fácil, né? Até para o INSS olhar, porque hoje está tudo no computador, né? Pois é, mas... Fulano de tal, está lá quanto tempo ele pagou, onde ele trabalhou. Mas infelizmente não tem sido na prática a rapidez que as pessoas precisam. Então, o que a gente aconselha? A pessoa espera um prazo aí razoável de 60 dias, nem segue esses 30, porque 30 dias é quase, né, impossível. É muito rápido. E depois, se for o caso, procurar um profissional para ver se vale a pena, se ela realmente estava tudo certo, se ela tinha o direito, se vale a pena continuar aguardando, ou se vale a pena a pessoa impetrar com mandado de segurança. Sabe que essa demora do INSS em resolver o problema da aposentadoria levou uma pessoa que eu conheço a separar-se do marido. É mesmo? Ela queria separar-se do marido e não conseguia, não podia e tal, aquele negócio todo e tal. Aí ela entrou com um pedido de aposentadoria, demorou 1 ano. Quando o INSS decidiu a aposentadoria dela, ela recebeu retroativo. Porque recebe desde o dia que a gente Ela viu tanto dinheiro na mão dela e falou assim, agora eu separo, e separou.
Só que depois ela voltou à realidade de um salário mínimo por mês, né? Pois é, achou que estava rico e não estava, né? Não estava, assim. né? Então, é importante frisar isso. A pessoa tem direito a retroativo, mas, gente, esperar 1 ano para sair uma aposentadoria é muito complicado, tempo, né? Um direito que a pessoa tem, então a situação é delicada. Se for o caso, tem que procurar um profissional e ver se tem algo a Doutora fazer Patrícia, ou se vai continuar e aguardando. as pessoas que aposentaram, continuam trabalhando, depois tem uma forma de reaver alguma contribuição, fundo de garantia, alguma coisa, retorna? Pois é, assim, está começando a ter uma outra decisão isolada na justiça de que pode pedir a devolução. Mas, legalmente falando, a lei fala que o sistema é contributivo e que a pessoa, se ela continua trabalhando ou exercendo atividade remunerada, ela tem que continuar contribuindo. Tem que contribuir, né? Porque antes o cara aposentava, continuava trabalhando, depois ele pegava o que ele tinha contribuído. Era o pecúlio, né? É. Então, antigamente podia, hoje não pode mais. Aí tá começando a ter umas ações nesse sentido, mas ainda isoladas, eu ainda né? nem mexo, porque ainda acho a matéria bem ainda que não vai ter muito fundamento nos nossos tribunais superiores ainda não. Patrícia, pergunta? Tem mais... Bombando, gente. A Jennifer, que é do bairro Califórnia, obrigada pela sua audiência. Ela fala o seguinte: doutora Patrícia, eu sou aposentada como servidora pública e já tenho 14 anos de trabalho em uma empresa privada. É o caso dela. Aí ela pergunta o seguinte: eu tenho direito à aposentadoria pelo INSS? Então, tem sim, porque a pessoa pode, né, pelo menos até agora, né, eles falam em tirar isso, teve essa menção na reforma, mas a pessoa pode acumular aposentadoria de regimes separados, né, aposentar no INSS, que é o regime geral, e no serviço público, no regime próprio, via de regra. Pois é, isso aconteceu com uma pessoa, eu tenho sempre um exemplo dessas coisas, né? Ele era funcionário da Prefeitura de Belo Horizonte, trabalhava no setor de água e esgoto. Depois, ele tinha tempo de aposentadoria na Prefeitura e foi aposentado na Prefeitura porque eles passaram a ter um regime de... Próprio, regime próprio lá deles, de previdência deles. Foi para a Copasa, né? Na época era Comag. E ele trabalhou lá sob o regime de pagamento naquela época era INPS, né? E ele pagou e tal. E aí pagou e trabalhou um outro tanto lá e teve direito à aposentadoria do INSS. Só que, naquela época, né, ele teve que tocar uma ação, que foi milionária, né, contra o INPS, porque o INPS não queria aposentar, dizendo que ele já era aposentado na Prefeitura. Tá, porque aí ele tocou essa ação, demorou, foi para Supremo, foi para tudo, só que ele recebeu uma bolada. É isso aí. E teve tempo de receber essa bolada, ainda em vida, né? Tem sempre esses conflitos, mas a pessoa, nesses casos, ela tem que ingressar com a ação para poder discutir. O caso da nossa seguidora aí, né, da nossa ouvinte, a Jennifer. A Jennifer, então, ela tem direito, ela vai ter... Ela está pagando? Exatamente. Tem que olhar, cumprir os requisitos em ambos, ela vai poder ter as duas aposentadorias. Muitas perguntas, gente. A Rosana aqui, que é do Alípio de Mello, ela está falando o seguinte: eu já recebo a pensão do INSS, doutora Patrícia. Como vai ficar com a reforma? Então, quem já recebe pensão está tendo muito essa dúvida. Eu fiz até uma live semana passada para esclarecer. Pois é, para esclarecer algumas dúvidas no Facebook e no Instagram. E as pessoas perguntaram muito isso e continuam com dúvida, né? O que acontece, gente? Quem já recebe a pensão não vai ter redução da pensão. Continua. A pessoa já tem o direito adquirido, então ela não vai ter redução, porque a pensão vai ser um dos benefícios que vai mais sofrer com a reforma, porque vai ser só 60% do que o marido receberia se vivo estivesse, e ainda vai ter a questão de duas pensões não poder acumular, só acumular integralmente, né? Vai ter que acumular só uma parte. Tem aquela história de uma pessoa que ficou viúva 2 vezes, né? A primeira viuvez, ela tem direito no INSS, a pensão do marido. Na segunda, embora não tenha casado, viveu maritalmente com o segundo, mas aí já não tem jeito. Aí ela tem que escolher. Esse caso, a lei já não permite acumular 2 pensões, mas a reforma não vai poder acumular pensão e aposentadoria. Então, isso está deixando as pessoas preocupadas. Aí é um pouco de injusto, né? Eu acho muito injusto. Se uma pessoa ficou viúva... E ela trabalha, recebe pensão do marido. Depois ela vai ser aposentada pelo tempo de serviço, não pode ser aposentada? Ela vai ter que escolher a de maior valor e ficar com um percentual só da outra. São direitos distintos, né? Totalmente. Ambos contribuíram, né, gente? Pois é, eu sempre falo isso, que não é isso que coloca a aposentadoria, o problema do INSS longe. Hoje, a Previdência Social, ela paga, da Previdência sai o dinheiro do SUS, o dinheiro da Bolsa Família,
de seguro-desemprego, sai tem tudo muita aí. coisa nesse meio aí que gera o a pessoa débito. que pagou, não, né? Não? A dúvida agora é sobre insalubridade. O Elias, que é de Caeté, obrigada pela audiência, ele fala o seguinte: eu trabalho recebendo insalubridade há 25 anos, ele é enfermeiro, mas o INSS não considerou o tempo como especial, dizendo que a exposição não foi permanente. O que eu tenho que fazer, doutora Patrícia? Olha, Elias, isso aí, infelizmente, o INSS está indeferindo esses casos especiais todos. As pessoas estão tendo, assim, praticamente todos, né? As pessoas estão tendo que ingressar com a ação, comprovar direitinho através de um PPP, né? O que é PPP? É o documento que a pessoa usa, né? Que tem um nome esdrúxulo, que é perfil profissionográfico previdenciário, que ela usa para comprovar o tempo especial. Então é importante nessa hora realmente consultar um profissional, verificar se está tudo ok e ingressar com a ação. A pessoa não pode perder o direito dela. O enfermeiro estava exposto aos agentes nocivos de forma permanente. E ali o uso de luvas, essas coisas, não descaracterizou o prejuízo que ele poderia sofrer ali, né, com aquelas doenças exposto todas. A tanta doença no enfermeiro, então não é um verdade? absurdo e a pessoa tem que correr atrás desses casos. Agora, infelizmente, vai ser através de uma ação judicial. Gente, o telefone tá até assim, ó, de tanto WhatsApp chegando. Vamos lá. O Joaquim é de Pedro Leopoldo, ele tá falando o seguinte: estou afastado do trabalho e estava recebendo aposentadoria por invalidez, doutora. Mas o INSS, o que fez? Cancelou o benefício. Ele pergunta, o que eu tenho que fazer? Então, isso nós já falamos aqui outra vez, aquela operação pente fino, né? Que está verificando várias aposentadorias por invalidez e, infelizmente, tem umas que realmente deveriam ser canceladas, que as pessoas não estão mais incapacitadas, mas tem muito caso de gente incapacitada que não tem como voltar para o mercado de trabalho e que o benefício está sendo cancelado. Então, essas pessoas vão ter que ingressar com a ação mesmo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se ela realmente já tentou administrativamente, o INSS não concede, ela fez perícia, fala que ela não está incapacitada. E a empresa fala que ela não pode voltar porque ela está incapacitada e ela fica naquele volta, jogo. né? Ela precisa realmente ingressar com a ação para ver o direito dela restabelecido. E é importante falar aí que tem que ver também se ela já não tem o tempo suficiente para uma aposentadoria por tempo, uma aposentadoria por idade. Tem que avaliar o caso para ver o que ela pode correr atrás ali numa ação só. Porque se não dá para uma coisa, dá para outra, né? Então a gente tem que verificar esse caso que está acontecendo demais. Por isso que é muito importante aí também a presença de um advogado que entenda da matéria, né, verdade, Assi? Tem mais perguntas para ter? Mais uma pergunta. O Jonathan, que é do bairro Tupi, ele fala o seguinte: já tenho 57 anos de idade e 33 anos de contribuição. Como ficarei após a reforma? Então, Jonathan, você vai entrar na regra de transição de quem falta 2 anos, né? Aquela pessoa que está faltando apenas 2 anos para cumprir o requisito da aposentadoria por tempo. O que isso quer dizer? Que você não vai precisar cumprir a idade mínima que a reforma vai exigir, que são 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem. Então, com isso, você vai poder se aposentar antes, mas você vai ter que cumprir pedágio de metade do tempo que está faltando e aplicar o fator previdenciário. Esses dois itens. Isso. Pois é, eu acho isso importante, né, que as pessoas tenham essa possibilidade. Aliás, até de muitos ficam numa alegria. Um amigo meu, garçom, teve que voltar a trabalhar, o INSS, que estava fora do trabalho, voltou a trabalhar, trabalhou mais 2 anos, aposentou melhor e conseguiu ainda fazer um pé de meia, porque garçom ganha gorjeta. Dá tempo mais uma aí? Não dá não. Dá não? Ficaram Não dá não. 2 aqui, viu? Obrigada, Fabíola, pela sua audiência. E o Jorge também, lá de Sabará. Pois é. Ô, doutora Patrícia, deixa o seu telefone, o seu endereço. Sim, importante falar aqui assim, que lá em Sabará agora a gente está com o escritório também. Que o Jorge, a Patrícia ele está com uma dúvida aqui, ó, tem um tempo rural, como faço para que ele seja contado na minha aposentadoria? Então vai lá no seu escritório Vai lá, da a gente está com o Sabará. escritório em Sabará, então nós temos um escritório aqui na Rua Emaurés, nós temos as páginas no Facebook, no Instagram, Patrícia Salomão Advogada, Patrícia Salomão Advocacia Previdenciária. Aí lá as pessoas pegam o endereço, pegam tudo direitinho, que a gente está à disposição para esclarecer as dúvidas. Não se esqueça, faça o seu plano funerário na Metropax. Ligue para lá, 0800 726 0140. Fale com a Metropax. Eu indico a Metropax porque eu conheço. Amanhã tem mais. Um abraço, Patrícia. Um abraço, doutora Patrícia. Gratidão e alegria, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tem mais aqui na TV Horizonte. Até lá.